Vídeo 4, Espiritismo versus Cristianismo. São doutrinas, é, doutrinas antagônicas. É a água e o azeite. Não mistura, né? Água com azeite não mistura. O Espiritismo não é aceito, não foi aceito por Deus no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Tá bom? Então vou ler aqui uns versículos. São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? São João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenderam? Ninguém vai a Deus. Por quê? Que Jesus, Deus veio aqui na Terra, que era Jesus. Se você não aceita Jesus, ele veio aqui e você não se submete a ele, como é que você vai orar direto a Deus? Entenderam? Então, se alguém vai a Deus, que é ele mesmo, tem que passar por Jesus. Tá bom? São João, capítulo 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Eu vou ler aqui esses versículos. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entenderam? Então Deus está chamando todos os incrédulos, os cansados, os doentes, oprimidos, que ele vai aliviar, ele vai se manifestar e ele vai, pois vocês procuravam Deus, e ele vai se manifestar como Deus de vocês. Tomai sobre vós o jugo de Jesus e aprendei dele, que ele é manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas. Entendeu? Aprenda com Jesus. Jesus era manso, ele era humilde. Aprendam com ele. E o jugo de Jesus, por último, ele diz que é suave e o fardo dele é leve. Então Jesus ele não fica pedindo sacrifícios, não fica pedindo penitências. Lógico, penitência nós temos que se penitenciar, mas uma penitência que seja normal, aquilo que nós podemos fazer. Uma penitência que não seja um fardo, pois a maior penitência Jesus já fez, ele derramou o sangue dele por nós. Certo? Nós não precisamos derramar sangue, não precisamos fazer nos chicotear, como a Igreja Católica permite. Subir escada ajoelhado, certo? A humilhação é necessário, mas aquela humilhação, aquele reconhecimento da nossa mediocridade, que somos fracos, não somos nada. Jesus quer esta humilhação de coração. Se nós reconhecermos que somos pecadores, pedir perdão, como está lá no livro de 1 São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso advogado e nos justifica de todo mal. Então o jugo de Deus ele é suave, o fardo dele é leve. Então o fardo que Jesus nos coloca é andar com ele, ser seguidor de Jesus. As boas obras, a doutrina, aquilo que Jesus requer de nós, que nós sejamos santos, não sejamos pecadores, que nós sejamos arrependidos. Certo? É suave, o jugo de Jesus é suave. É só seguir a ele. Pois
se nós seguimos a eles, nós voltamos a ser de Deus, como lá, quando Deus colocou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, puro, eles estavam nus e eles não sabiam, não conheciam que estava em pecado. Aliás, para eles, o estar nu não era pecado, não era mal. No momento que eles conheceram o pecado, eles viram que ficaram com vergonha, entenderam? Então nós precisamos voltar àquele estado de pureza. Então, se nós seguirmos a Jesus, nós voltamos a esse estado de pureza. Nós voltamos a ser santos, puros, dignos do reino do céu, tá bom? Ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, não admitindo adoração a outros falsos deuses, tá bom? Deuteronômio, aqui eu já citei, versículo 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós entramos nessa promessa pela fé. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Tá bom? Existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. Esse Pai e Filho aqui é título. Certo? Eu, Luiz, é meu nome. Eu sou pai, eu sou filho da minha mãe. Eu tenho um espírito. Entenderam? Mas eu sou uma pessoa. Entendeu? Então uma pessoa é um ser. O pai é título, eu sou pai dos meus filhos, eu sou filho da minha mãe e eu tenho um espírito. Mas eu sou uma pessoa, entendeu? Então existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Jesus, que é Jeová. Jesus é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. É o Pai. Se você for ler a Bíblia, você vai ver. Você vai descobrir que ele tem vários versículos que falam que ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Jeová. Ele é a coluna de fogo que andava lá no deserto sobre o povo de Deus. Tá bom? O Filho e o Espírito Santo dão testemunho de Deus na terra. O Filho, que é Jesus, o Espírito Santo é o mesmo Deus. Jesus é o mesmo Filho. Ele falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se nós formos seguidores de Jesus, ele vai estar em nós. Está na Bíblia, isso aí no Evangelho de São João. Deus é Espírito. Nós não vemos a Deus. Nós conhecemos e chegamos a Deus através de Jesus Cristo. O diabo é o pai da mentira. Ele engana, pois quer adoração para ele. Só com o Espírito Santo podemos discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Só com o Espírito Santo podemos vencer o mundo. Tá bom? Eu vou citar umas coisas aqui que eu tenho que confrontar. A Igreja Católica Romana é exemplo de apostasia. Isso aqui, lógico, estou citando a igreja, essa igreja. Mas existem outras igrejas também, outras denominações. Mas não vou citar outras denominações porque as outras denominações já estão sendo criticadas. E essa igreja que ela se posiciona como uma igreja verdadeira, me dá náusea, me dá nojo. Essa igreja romana aqui. A igreja católica romana, porque antigamente não era a igreja católica romana nos tempos antigos. Era a igreja de Jesus. Daí lá no Concílio de Nicéia ela passou a ser chamada igreja romana. Nós não temos nada a ver com igreja, com romanos. Entenderam? Nós temos a ver com Jesus, com a doutrina de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Então essa igreja católica romana ela é um exemplo de apostasia. O maior engodo da face da terra. Depois que essa igreja entrou em cena, estragou, atrapalhou, deturparam a raiz, o evangelho puro. A igreja católica romana é o cristianismo mais o paganismo grego-romano. Pesquisa aí para você ver. Todos aqueles falsos deuses gregos foram introduzidos lá. Com aquele rei, aquele rei não é imperador, esqueci o nome dele agora, lá no concílio em Roma, fez aquela mescla de deuses grego, introduziram.
na Igreja Católica. Ficou um evangelho híbrido, um evangelho misturado, falso. É o cristianismo mais o paganismo grego-romano. Então, o evangélico, os protestantes, os evangélicos, eles estão tentando lutar contra isso, tirar o paganismo do evangelho, entendeu? Então, os evangélicos, é verdade que também existe evangélicos, diria assim, doutrinas evangélicas misturada, mas é um processo. Mas há pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho. Nós sabemos discernir, se nós estivermos com o Espírito Santo, saberemos separar e discernir. Entenderam? Então, a verdadeira igreja é aquela do começo do mundo, lá do Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, e por último o profeta Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a verdadeira igreja é a igreja de Jesus Cristo. Qual que é a igreja de Jesus Cristo? É o evangelho puro e verdadeiro, sem mistura, sem heresias, sem falsos deuses. Tá bom? Vou pular aqui, só um minuto aqui. Então vou dizer umas coisas aqui. A primeira igreja foi fundada no ano 41 depois de Cristo e 13 anos depois estava corrompido com falsos deuses. Então isso aqui está registrado nas escrituras evangélicas e está em cena aqui os servos de Deus, certo? Então não vou aqui mexer muito nesse assunto, porque uns dizem que a Igreja Católica ela nasceu lá no Concílio de Nicéia, no ano 325. Aqui eu tenho esse registro que foi fundado no ano 41 depois de Cristo. Não sei se é verdadeiro isso aí, tá bom? Então isso aqui dá margens a muita discussão. Mas a verdade é que ela estava corrompida com falsos deuses. Ela se corrompeu. Foi a primeira igreja fundada e se corrompeu. Foi a primeira igreja cristã que mesclou o Deus verdadeiro com os deuses mundanos. Todos aqueles falsos deuses da mitologia grego-romana estão na Igreja Católica para a errônea apreciação de seus seguidores. Entenderam? Isso aqui é forte. Todos aqueles falsos deuses da mitologia grego-romana. Entenderam? A Igreja Católica, através daquele imperador ali, a partir do ano 325 em diante, foram confirmados como deuses. Por isso que a Igreja Católica tem santos, Santo Antônio, santo tal, santo tal, santo tal. Era tudo os santos de Roma. Eles adoravam vários santos, que o Império Romano ele era pagão. Então a Igreja Católica Romana, ela, ao meu ver, ela é pagã. Tá bom? Vamos para outro vídeo.